Olá. Bem, hoje nós temos o nosso último encontro esse semestre. E eu fico absolutamente tranquilo porque fazia parte da nossa programação examinar a teoria geral do processo. E, de fato, concluindo o tema da competência, que nós estamos praticamente terminando, a nossa programação fica completa no primeiro semestre. Acho que, inclusive, dá tempo de nós abordarmos um assunto que normalmente a gente não tem tempo para dar, que é um assunto importante, relativo aos deveres das partes e dos procuradores, que a gente consegue, então, com tranquilidade, examinar nesse semestre, para podermos, aí, no segundo semestre, entrar no tema dos recursos, tanto teoria geral dos recursos, quanto recursos em espécie, e depois na execução, né? Mas então, só para a gente concluir a execução, vocês lembram que na aula passada eu examinei com vocês a questão da modificação da competência, as causas de modificação de competência, não foi? Terminando com aquela questão da prevenção em caso de reiteração de ações. Acho que a última coisa que eu disse para vocês é que depois de duas reformas pelas quais o Código de Processo Civil passou, depois de duas reformas, o artigo 253 do Código de Processo Civil ficou com uma redação bastante abrangente, que vai dizer assim: sempre que alguém move uma ação, e por alguma razão qualquer ela for extinta, sem julgamento de mérito, caso haja eventual reiteração, repropositura da mesma ação, ela terá que ser distribuída por dependência para o mesmo juízo, o que afasta hoje em dia, com essa ampla redação, qualquer possibilidade que podia haver anteriormente de a parte escolher o seu juiz. Acho que conseguimos completar isso na aula passada. Para a gente terminar o tema da competência, falta eu falar só duas coisinhas bem rápidas, e que eu falo em 10, 15 minutos. A primeira, que eu sempre me preocupo, é que eu sei que muitos de vocês são interessados em prestar concursos de procuradoria e defensoria. Sobretudo, procuradoria me preocupa um pouco pelo seguinte. Uma questão que às vezes surge, que pode se apresentar para vocês, é a seguinte. Imaginem uma ação em que o Estado, a Fazenda Pública Estadual, figure como parte. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Fazenda Pública do Paraná, enfim. Existe algum, professor, quando isso acontecer, quando a Fazenda Pública Estadual figura como parte no processo, isso tem alguma repercussão sobre o tema da competência? Eu digo isso pelo seguinte: quando houver no processo a participação da União, da Fazenda Pública Federal, nós já vimos que isso tem uma enorme repercussão no âmbito da competência. Por quê? Porque quando há o ingresso, a participação, a intervenção da União a qualquer título, a competência desloca-se para a Justiça Federal, artigo 109 da Constituição. Mas a questão agora que eu coloco para vocês é, e quando não for a União, mas algum Estado federado, algum Estado da Federação? Por isso que essa questão é importante para quem vai prestar concurso de Procuradoria do Estado. A resposta é, primeiro, gravem isso e não esqueçam mais. Os Estados federados, os Estados da Federação, não têm, grifem ou não tem foro privilegiado. Não tem. Isto significa que a eles, Estados da Federação, vão ser aplicadas as regras comuns do Código de Processo Civil, sem qualquer ressalva. Quais regras comuns? Nós já estudamos as regras dos artigos... Não. As regras dos artigos... Vamos ver se eu me localizo. As regras dos artigos, bom, vai roxo mesmo. 94, 95 e 100.
do Código de Processo Civil. Lembram-se dessas 3 regras, que são as 3 regras, os 3 dispositivos fundamentais do Código de Processo Civil? O 94 trata das ações pessoais e reais sobre bens móveis. O 95 trata das reais e imobiliárias. E o artigo 100 trata das exceções. Não me detenho nesses 3 artigos, porque vocês olharem no caderno, nós já estudamos. Essas 3 regras valem também, aplicam-se também para os estados, para a fazenda pública estadual. Então, por exemplo, se houver uma grande invasão de terra, aqui no estado de São Paulo, seja lá onde for, em Pontal do Paranapanema, região lá de Presidente Prudente, etc. Se houver uma invasão de terra, e esta terra for pública e pertencer ao estado de São Paulo, a ação de reintegração de posse tem que ser ajuizada onde? Regra geral, não tem foro privilegiado. No foro de situação do imóvel, na comarca em que o imóvel estiver situado. Tá? Se for uma ação pessoal, uma ação de reparação de danos por um acidente de trânsito de alguém que bateu num carro que pertencia a uma ambulância estadual. Para propor ação de reparação de danos, qual é a regra que se segue? Bom, a regra geral de acidente de trânsito. Tá? Se é uma ação de cumprimento de contrato, regra geral do artigo 94, 95 e 100. Então, não há foro privilegiado da Fazenda Pública Estadual. Até aqui tudo bem? Agora, o único cuidado que vocês têm que ter é o seguinte. Olhem para cá. Eu insisti muito em aulas anteriores que o nosso sistema de competência funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente estende o mapa do Brasil e, por meio do Código de Processo Civil, a gente descobre qual é a comarca competente. Depois que a gente identifica a comarca competente, a gente fecha o Código de Processo Civil, não é? E tenta, dentro da comarca, apurar qual é o juízo competente, abrindo para isso a lei de organização judiciária. Ok, acabei de explicar para vocês que, mesmo que a Fazenda Pública Estadual figure como parte, aplicam-se as regras gerais do CPC. Tá? Então, numa ação em que o Estado seja autor ou réu, seguem-se as regras gerais. A gente propõe ação onde o Código de Processo Civil determinar. Agora, depois que a gente apurar em que comarca a ação que tem a participação do Estado deve correr, vamos supor que a gente apure que a comarca, aqui na comarca de São Paulo, vai restar apurar qual é o juízo competente. E aqui é que vocês precisam ter cuidado, porque algumas cidades do país, geralmente as cidades um pouco maiores, podem ter juízo privativo da fazenda. Não se trata de comarcas, nós estamos falando agora de juízo. Existem algumas comarcas, São Paulo é um exemplo, Rio de Janeiro, enfim, cidades normalmente grandes, que têm as chamadas varas ou juízos privativos da fazenda. Ora, varas, juízos privativos da fazenda, com atribuição, naturalmente, de julgar causas que tenham a participação da fazenda pública. Ora, se na comarca competente, apurada conforme as regras do CPC, regras gerais, houver juízo privativo da fazenda, caberá a ele o julgamento das causas em que a fazenda participar. Então, veja, não há foro privilegiado da fazenda, mas pode haver, dependendo da comarca, juízo privativo. Então, vamos imaginar todas as possibilidades, vai só para esgotar esse assunto. Não, vamos fazer assim. Vamos imaginar que a fazenda pública proponha contra um particular uma ação real
imobiliária. Ação real imobiliária. Se é ação real imobiliária, qual é a comarca competente? Vocês sabem. Qual? Situação do imóvel. Tá? Então, a ação terá que... O foro competente é o foro de situação do imóvel. Tá? Então, a gente vai apurar dentro do Brasil em que comarca o imóvel está situado. Será esta a comarca competente. Bom, depois que a gente apurou a comarca, restará saber qual é a vara competente. E aí é que a gente precisa tomar o cuidado. Se tiver vara de fazenda pública, é lá que a ação deve correr. Tudo bem? E só para concluir, se for uma ação pessoal, uma ação de contrato, né, uma ação de obrigação, obrigacional, pensem comigo, se a fazenda pública for autor, uma ação de cobrança, por exemplo, da fazenda pública contra um réu, qualquer, qual é a comarca competente? Uma ação da fazenda pública contra um réu. Regra geral, gente. A regra geral é, a fazenda pública terá que propor essa ação na comarca do domicílio do réu. E aí a gente apura qual é a comarca. Agora, dentro da comarca, se houver vara privativa, é lá que a ação vai correr. E, claro, se vocês me perguntarem, a competência desta comarca de domicílio do réu é absoluta ou relativa? Vocês sabem responder. Competência fundada em domicílio das partes. Absoluta ou relativa? Relativa. Tá? Agora, dentro da comarca, a competência da vara privativa de fazenda, dentro da comarca, é absoluta ou relativa? Aí ela, dentro da comarca, a competência de juízo é sempre absoluta. Ah, estamos indo bem. E para concluir, se for o contrário, e se for uma ação qualquer de A, contra a fazenda pública, ação de cobrança, ação pessoal, qual é a competência? Regra geral, gente. Uma ação pessoal contra a fazenda pública, qual é a competência? Domicílio do réu. Quem é a ré? A fazenda pública, estadual. Qual é a comarca? Boa pergunta. Qual é a comarca em que a fazenda pública do estado tem o seu domicílio? Qual vai ser a comarca competente? Comarca da capital. Em que vara? Fazenda pública, se tiver. Tá? Então, senhores interessados em concurso de procuradoria do estado, na hora que vocês tiverem que fazer uma petição, na hora que vocês tiverem que elaborar uma peça, uma coisa assim, lembrem-se que a fazenda pública não tem foro privilegiado. Quando muito, em algumas comarcas, ela terá juízo privativo. Tranquilo, né? E um último assunto que eu vou falar muito rapidamente, que eu queria abordar com vocês, é sobre conflito de competência. Porque o Código de Processo Civil trata desse assunto, o conflito de competência entre juízos. Conflito de competência. Muito rapidamente, só uma palavrinha sobre o procedimento do conflito de competência. É um incidente, vamos chamá-lo assim, conflito de competência é um incidente que vem previsto no Código de Processo Civil, quer dizer, foi regulamentado no Código de Processo Civil a partir do artigo 115. Artigo 115 e seguintes. Artigo esse que previu o conflito de competência, a possibilidade de suscitar esse conflito em 3 hipóteses. Quais? Vocês sabem. Pelo menos 2 vocês sabem bem. Primeira hipótese, quando os 2 ou mais juízes se declararem competentes, que assim, cá entre nós, gente, em segredo, é muito rara essa hipótese. Os 2 juízes se declarando competentes e disputando a causa.
Segunda hipótese, quando os dois juízes se considerarem ambos incompetentes, portanto, nenhum dos dois reconhecer o seu juízo como competente para processar e julgar a causa. E a terceira hipótese, que rigorosamente não é uma hipótese nova, ela é uma decorrência das duas hipóteses anteriores. Quando houver controvérsia entre os juízes sobre reunião ou separação de processos. Essa hipótese 3, naturalmente, pressupõe situações, portanto, em que houver controvérsia entre dois ou mais juízes, se há ou não conexão ou continência. Vocês lembram que conexão ou continência são os mecanismos que a nossa legislação prevê para a reunião de processos, com a finalidade de se evitar resultados conflitantes. Então, pode haver controvérsia entre juízes, se dois processos devem ser reunidos ou se devem se manter separados. No fundo, se vocês pararem para pensar, essa terceira hipótese poderia ser absorvida pelas duas anteriores, né? Mas, enfim. Por que eu estou trazendo esse assunto do conflito de competências para vocês? Bom, vocês sabem, se há um conflito de competências, surge um impasse. Por quê? Porque ou há dois juízos querendo para si o processo, ou há dois juízos recusando a competência. E vai haver, portanto, a necessidade de intervenção de um órgão judiciário superior que decida, afinal de contas, a quem caberá processar e julgar aquele processo. Isto é, o conflito de competência será decidido por um órgão. Isso é fundamental. O conflito de competência tem que ser decidido por um órgão ao qual todos os conflitantes estejam subordinados. Vocês estão de acordo? Então, se são dois juízes estaduais, caberá ao Tribunal de Justiça Estadual decidir. Se dois juízes federais, subordinados ao mesmo tribunal, naturalmente, ao TRF. Se forem juízos subordinados a tribunais diferentes, um federal, um estadual, um federal, outro trabalhista, ou dois juízes estaduais, mas pertencentes a tribunais diferentes, a estados diferentes, então aí vocês sabem, a competência para dirimir é do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Tá? Deixa eu falar uma coisa meio óbvia, mas eu preciso falar. Não existe conflito de competência entre um juiz e o seu tribunal. Por que não pode haver um conflito de competência entre o juiz e o tribunal ao qual ele está subordinado? Porque aí, naturalmente, nesse caso, não haverá conflito, mas prevalecerá a vontade, ou a decisão, ou a determinação do tribunal ao qual ele se subordina. Tudo isso, mais ou menos, eu já tinha falado para vocês. A única coisa que eu quero retomar, porque eu vi cair isso num concurso e eu quero que vocês estejam preparados para responder, é a seguinte, é uma questão relativa ao processamento. Para que o conflito de competência possa ser suscitado, para que haja interesse, para que ele seja admitido, para que o conflito possa se processar, é preciso que tenha ficado evidenciado que há divergência entre dois ou mais juízes. Ninguém vai suscitar um conflito, não sei se vocês estão de acordo, enquanto não ficar claro, não ficar evidenciado, que ou dois juízes se entendem competentes ou os dois juízes se entendem incompetentes. O que eu quero dizer? Eu sendo juiz, se chega para mim uma causa,
uma causa qualquer, em relação à qual eu me considero incompetente, eu não vou suscitar ainda o conflito. Vocês estão de acordo? Seria prematuro. Eu sendo incompetente, eu vou declarar isso no processo, reconhecer isso no processo e remeter este processo para o juízo que eu acho que é competente. Sim ou não? Este processo vai chegar no juízo de destino e este novo juiz vai examinar a causa. Pode ser que ele aceite, se reconheça competente, e aí o conflito não surgirá. Mas pode ser que ele não aceite e suscite o conflito. Todo mundo de acordo? Isso significa dizer, gente, que em 90%, 95% das vezes, quem suscita o conflito é quem? Bem, senhores advogados, normalmente, quem é o mais comum dos autores, dos suscitadores de conflito? Resposta: um dos juízes nele envolvidos. Não é? Então, acho que se vocês fizerem uma estatística, uma pesquisa, 90% a 95% dos conflitos são suscitados pelos próprios juízes. Caso em que, muito importante, o juiz suscitante enviará um ofício ao tribunal competente. Então, veja, não será uma petição, será um ofício, que o juiz suscitante enviará ao tribunal, expondo as razões pelas quais ele suscita. Estou suscitando o conflito porque outro juiz se deu por incompetente, mandou para mim, mas eu não aceito, não admito, por essas tais razões. Tá? Caso em que, antes de julgar, o tribunal competente ouvirá o juiz suscitado. Tá? Então, quando o incidente é suscitado por um dos juízes, antes de julgar, o tribunal ouve o outro. E, gente, não esqueçam disso, em todos os processos, em todos os conflitos de competência, o tribunal ouve o Ministério Público. O Ministério Público participa dos conflitos de competência. Entende-se que há um interesse público que exige a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. E então o tribunal se pronunciará, o tribunal competente se pronunciará sobre a quem dos juízes cabe de fato a competência. Se houver urgência, o que o relator pode fazer, o relator do conflito? Se houver alguma questão urgente a ser decidida, o relator pode, antes de o conflito ser julgado, já designar temporariamente um dos juízes para responder por eventuais questões urgentes. Vejam só, o conflito de competência, gente, normalmente suspende, paralisa o andamento do processo. Mas se houver questões urgentes, o relator pode, em caráter temporário, determinar que um dos juízes fique responsável. Tá? Então, acho que aí não tem dificuldade. Gente. Agora, o que eu acho que podem perguntar para vocês no concurso, e é mais por isso que eu trouxe o assunto, é: se perguntassem para vocês numa prova oral, o conflito de competência normalmente é suscitado pelo juiz, mas ele pode ser suscitado por mais alguém? Tem mais alguém que tem legitimidade para suscitá-lo? O que é que vocês responderiam? Sim, sim. O Código de Processo Civil atribui também legitimidade às partes e ao Ministério Público, nos processos em que ele, Ministério Público, intervenha, em que haja intervenção ministerial.
Então, as partes podem suscitar o conflito de interesse. Isso pode soar para muitos de vocês como talvez novidade ou como estranho. E, de fato, não é uma coisa muito comum. Normalmente, quem suscita, repito, é um dos juízes envolvidos. Mas o Código de Processo Civil previu a possibilidade de um incidente ser suscitado pelas partes. E pelo Ministério Público. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma observação importante. O Ministério Público pode ser o suscitante, ele pode suscitar o conflito. Quando? Somente nos processos em que ele intervenha. Tá? Aí ele vai ser o autor do conflito, o suscitante. Agora, em todos os conflitos, o MP tem que participar. Isso significa dizer o seguinte: se ele suscitou o conflito, ele figurará como autor do conflito, como suscitante. Agora, nos conflitos que ele não suscitou, ele terá que ser chamado na condição de fiscal da lei. Isso quer dizer o seguinte: o MP participará nos conflitos ou como suscitante, e se ele for o suscitante, ele não intervirá como fiscal. Ele já está participando como suscitante. Tá? Então, se foi ele que suscitou, ele será o autor do incidente. Não terá que participar como fiscal, ele já é autor. Mas se não foi ele que suscitou, ele terá que participar na condição de custos legis, de fiscal da lei. Tá? Agora, o que é fundamental aqui, gente, deixa eu ver se eu fui claro e daí a gente encerra esse assunto. Me parece evidente que quando é o próprio juiz que suscita o conflito, é mais fácil de perceber, fica mais evidenciada a divergência entre ele e o seu colega. Quer dizer, é o próprio juiz que está suscitando, dizendo: eu recebi um processo do colega, mas eu não reconheço a minha competência e suscito o conflito. Agora, se é a parte ou o MP que suscitarem o conflito, para que a parte ou o MP suscitem, tem que ficar evidenciado que os juízes envolvidos nesse conflito estão, de fato, numa dessas três circunstâncias. Ou que eles se reconhecem ambos competentes, ou ambos incompetentes, ou divergem sobre a reunião dos processos. Quer dizer, a parte não pode, desde logo, suscitar o conflito. Ela precisa mostrar para o tribunal que há essa divergência entre os juízes. Vocês vão dizer: professor, você podia dar um exemplo? Eu vou lhes dar um exemplo, talvez fique claro. Deixa eu pensar aqui. Um exemplo tirado de uma situação concreta. Não sei se vocês já estudaram ou trabalharam com inventários aqui. Claro, pressupõe que alguém tenha morrido, naturalmente, e deixado bens. E se vocês derem uma olhada no Código de Processo Civil, vocês vão verificar que há uma série de legitimados que podem requerer a abertura do inventário. Vocês estão de acordo? O herdeiro, o cônjuge supérstite, até algum credor. É tal o desejo do juiz ou do legislador de que o inventário seja aberto, que é uma das hipóteses, inclusive, não sei se vocês se lembram, que se permite a abertura de ofício. Então, há uma série de legitimados. E já aconteceu de uma pessoa morrer e um interessado requerer a abertura do inventário numa determinada comarca, e outro interessado requerer a abertura do inventário da mesma pessoa em outra comarca. Está vendo? 2 inventários do mesmo morto, correndo em comarcas diferentes. Não dá. É caso de reunir ou distinguir um dos dois, etc. Só que os 2 juízes começaram a tocar o inventário. Cada qual foi alertado da existência do outro e não tomaram providência. O que a parte fez? Bom, se os 2 estão tocando o inventário, se os 2 estão
mandando processar, tomando as medidas, enfim, é porque ambos estão se reconhecendo competentes. E nenhum dos dois estava tomando a iniciativa de suscitar o conflito. Uma das partes pegou e, com toda razão, se valeu do Código de Processo Civil e suscitou conflito perante o Tribunal de Justiça, dizendo, olha, tem 2 inventários, cada um dos 2 juízes está processando normalmente, como se ambos fossem competentes, isso vai trazer prejuízo, isso não é possível. E o tribunal, então, decidiu qual dos 2 aqui era competente. Naturalmente que, se o conflito é suscitado pela parte ou pelo Ministério Público, aí o tribunal tem que ouvir os 2 juízes para que ambos exponham as suas razões e depois o tribunal decide. Tá? Ouvindo sempre o MP, se ele já não figurar como parte. Tudo bem, gente? Deu para... Acho que não tem também grandes dificuldades. Para quem tiver qualquer dúvida, artigo 115 e seguintes do Código de Processo Civil. Tá? E para a gente terminar essa parte de teoria geral do processo, eu quero tratar, ainda que rapidamente com vocês, de um tema que nem sempre dá tempo de a gente abordar, felizmente esse ano vai dar. Que é um capítulo importante, e ganhou maior importância, e que vem tratado a partir do artigo 14. 14 do Código de Processo Civil. Seria o capítulo relativo aos deveres das partes e seus procuradores. Não é? Deveres das partes e seus procuradores. Vem tratado nos artigos 14 e seguintes do Código de Processo Civil. É um assunto muito interessante, tem muita coisa curiosa para a gente abordar. Vejam só. Bom, então, terminamos o assunto competência, só para ficar bem claro. Agora, um capítulo novo, deveres das partes e seus procuradores. O Código de Processo Civil, gente, se deu ao trabalho de enumerar, de maneira bastante larga, digamos assim, alguns deveres, algumas obrigações impostas a quem participa do processo. Né? Dever de urbanidade, dever de expor os fatos conforme a verdade. Nós vamos ver. Alguns, não vou dizer que quase estão em desuso, mas, enfim, são deveres que, pelo menos teoricamente, têm que ser observados no Código de Processo Civil. O que eu queria começar falando é, existe um artigo do Código de Processo Civil que enumera em 5 incisos quais são os principais deveres, digamos assim, de comportamento, né, deveres de conduta, impostos àqueles que participam do processo. Existe um artigo que é interessante vocês conhecerem. É o artigo 14. Tá? Então, é dele que nós vamos falar. Esse artigo 14 enumera, como eu disse a vocês, em 5 incisos, quais são as principais obrigações, os principais deveres impostos a quem participa do processo. Agora, o que eu gostaria que vocês já soubessem de antemão para entender esse artigo? Esse artigo tem uns detalhezinhos importantes. Gente, importante, olha aqui. Hoje em dia ele tem 5 incisos. Mas nem sempre foi assim. Ele não teve 5 incisos desde o começo. Quando o Código de Processo Civil foi editado, entrou em vigor, havia apenas os 4 primeiros incisos. Então, veja, esses 4 primeiros, que a gente já vai examinar, o 1, o 2, o 3 e o 4, são obrigações, são incisos, né, contendo obrigações, que já existem desde que o Código de Processo Civil entrou em vigor. Tá? Então, eles pertencem à redação originária do Código de Processo Civil.
Porém, em 2001, numa das tantas mini-reformas pelas quais o Código de Processo Civil passou, foi acrescentado ao rol do artigo 14 um quinto inciso, que eu até vou colocar em cor diferente se eu conseguir. Sei lá. Um quinto inciso, consegui. Que não, repito, não integrava a redação originária do artigo 14. Tá? Alguns de vocês poderiam dizer, mas professor, tudo bem, vai desde 2001 ele foi acrescentado, você não precisa fazer essa distinção, está tudo no artigo 14. Não, eu preciso continuar fazendo essa distinção, porque o grande segredo, isso eu conto aqui só entre nós, o grande segredo do artigo 14 e seus 5 incisos consiste no fato de que esses 4 têm uma natureza, esses 4 primeiros, que eu já vou explicar qual é, e o quinto tem uma natureza um pouco diferente. Então, embora eles tenham sido todos reunidos num artigo só, como uma sequência de incisos, é preciso, para compreender o artigo 14, que vocês tenham sempre em mente que há uma diferença entre os 4 primeiros, que existem desde a redação originária, e o inciso 5, que foi incorporado posteriormente e que tem uma outra natureza. Eu já vou detalhar mais, já vou explicar para vocês, mas só para já ficar claro e vocês já terem isso o tempo todo na cabeça, à medida que eu for falando, só para vocês terem uma ideia. Se o participante violar os 4 primeiros incisos, os 4 originais, ele incorrerá numa coisa, os 4 primeiros, que se chama litigância de má-fé. Então, a afronta, a violação, o desrespeito aos 4 primeiros incisos configurará litigância de má-fé. Sancionada, já vamos ver, na forma dos artigos 16 a 18 do mesmo Código de Processo Civil. Tá? Então, a pena, digamos, as sanções em que incorre quem afronta os 4 primeiros incisos e, portanto, pratica litigância de má-fé está prevista nos artigos 16 a 18, daqui a pouco a gente vê qual é. Agora, quem afronta o inciso 5, que, como eu disse a vocês, tem natureza um pouco diferente, já não pratica mais litigância de má-fé. Pratica uma outra coisa que eu não sei se vocês se lembram, chama-se ato atentatório ao exercício da jurisdição. Ato atentatório ao exercício da jurisdição. Cujas penas estão previstas no próprio artigo 14, mas no seu parágrafo único. Tá? Portanto, repito mais uma vez, não é irrelevante, não é sem importância lembrar que, ainda que os 5 incisos tenham sido reunidos num só artigo, o artigo 14, os 4 primeiros têm natureza diferente do último, porque a violação dos 4 primeiros constitui litigância de má-fé, apenada de uma forma, ao passo que a violação do inciso 5 constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, apenado de outra forma. Como é que estamos até aqui? Tudo bem?
Eu já vou dizer para vocês o que diz os incisos 1 a 4 e depois o inciso 5, mas para que vocês tenham um panorama mais ou menos geral, eu só queria acrescentar a vocês o seguinte: quando no semestre que vem nós formos estudar execução, tá? Estivermos, portanto, dentro do processo de execução ou da fase de execução, nós vamos verificar que lá no processo de execução, caso o executado, ou caso a parte, desrespeite as determinações do juiz, lá existe previsão no processo de execução, repito, de penas próprias. Então, só daqui a pouco eu volto aqui. Se vocês olharem os artigos 600 e 601 do Código de Processo Civil, que trata da execução, vocês vão ver que a execução impõe ao executado e às partes obrigações próprias. Obrigações próprias. Típicas da execução. Características da execução. Que estão enumeradas nesses dois artigos. Não é permitido fraudar a execução. Não é permitido se opor maliciosamente ao prosseguimento da execução. Tem lá, enfim, obrigações. Como é que a gente chama isso? Obrigações típicas, próprias, inerentes à execução. Tudo bem? Se estas obrigações relativas à execução forem afrontadas, forem violadas, a parte que cometer a afronta praticará uma coisa chamada, olha o perigo, ato atentatório à dignidade da justiça. As penas previstas estão no artigo 601 do CPC. Bom. O que me preocupa aqui, então, gente? Olhem para cá, vejam se eu consigo ser claro. O Código de Processo Civil, em mais de um artigo, estabelece obrigações que os participantes do processo têm que observar. Tudo bem? A parte, o participante ou a pessoa envolvida no processo pode violar essas obrigações. Tá? Conforme o tipo de violação que ele cometa, ele pode praticar pelo menos uma entre três condutas possíveis e reprováveis. Litigância de má-fé, ato atentatório ao exercício da jurisdição, ato atentatório à dignidade da justiça. Para cada um desses tipos de conduta, a lei previu a sanção adequada, previu a própria sanção. Tudo bem? Então, litigância de má-fé, ato atentatório ao exercício da jurisdição, ato atentatório à dignidade da justiça. Como é que a gente identifica se a conduta do participante se enquadra no outro tipo? Resposta: vigora o princípio da especialidade. É preciso verificar que tipo de dever, que tipo de obrigação a parte afrontou. Vamos ver se vocês acertam. Quando que haverá litigância de má-fé? Quando houver afronta do artigo 14, incisos 1 a 4. Ótimo. Com as sanções que lhes são reservadas, que a gente vai estudar daqui a pouco. Quando é que há ato atentatório ao exercício da jurisdição? Afronta ao artigo 14, inciso 5. Maravilha. E quando é que há ato atentatório à dignidade da justiça? Artigo 600, 601 do Código de Processo Civil. Então vai caber ao juiz encaixar a conduta da parte numa dessas três hipóteses possíveis. Como é que ele vai encaixar? Ele vai verificar qual foi o tipo de dever
violado, valendo sempre a regra de que prevalece o especial em relação ao geral. Tudo bem? Bom, qual que é a nossa tarefa? Então vamos por partes. Vamos começar estudando os 4 primeiros incisos do artigo 14 para saber quando que haverá litigância de má-fé e quais são as penas a ela imputadas. Tá? Antes de da gente começar a examinar, só para preveni-los, vocês vão ver que esses deveres aqui mencionados no inciso 1, no 2, no 3 e no 4, são deveres bastante genéricos, né? Vamos examinar. Por exemplo, inciso 1, está lá, expor os fatos conforme a verdade. Bom, então é obrigação das partes, sob pena de haver litigância de má-fé, que elas exponham os fatos conforme a verdade. É possível que algumas pessoas, lendo este inciso, ou que a leitura desse inciso provoque riso em algumas pessoas. Professor, espera um pouquinho. Quer dizer que sempre que a pessoa não expuser os fatos conforme a verdade, ela pratica litigância de má-fé? O que eu posso responder? Da seguinte maneira. A interpretação desse artigo deve ser bastante cuidadosa. O que significa dizer, só haverá litigância de má-fé? Só haverá litigância de má-fé a ser apenada se ficar evidenciado que a parte tinha conhecimento da realidade de um determinado fato e, no entanto, falseou a verdade. Por que eu digo isso? Porque é evidente que quando alguém vai a juízo, é muito comum e aceitável que a parte exponha ao juiz aquilo que lhe é favorável, mostre os fatos à luz do seu entendimento, apresente os fatos de uma maneira que lhe seja mais benéfica. Isso tudo faz parte do jogo, gente. O que não se admite, o que não se pode admitir, é a mentira deliberada. Isto é, são aquelas hipóteses em que fica evidenciado que a parte mentiu. Não é? Então, questões que envolvam interpretação do fato ou interpretação do direito, nada disso implica em litigância de má-fé. Litigância de má-fé tem que ser, como é que eu vou dizer isso? Tem que ser conduta dolosa. A litigância de má-fé é uma conduta dolosa. Pressupõe, portanto, que a pessoa tenha mentido ciente de que está mentindo. Embora conhecendo a verdade dos fatos, ela falseia. Professor, você poderia dar um exemplo? Bom, recentemente, a gente pega casos assim, com alguma frequência. Por exemplo, deixa eu pensar. Uma pessoa se apresenta em juízo com uma petição inicial dizendo o seguinte: Excelência, descobri que meu nome estava no Serasa. Foi posto lá no Serasa por um banco ou por uma empresa qualquer. E, no entanto, eu nunca celebrei contrato com esse banco, não tinha vínculo nenhum com esse banco. Como é que ele pode colocar o meu nome no Serasa? Não tenho dívida nenhuma, não contraí nenhum empréstimo, nem nada. Bom, portanto, requer indenização por danos morais, porque onde já se viu o banco colocar o meu nome no Serasa? Então, o autor diz isso na petição inicial. Nunca celebrei contrato com o banco. Vem o banco e diz, celebrou sim, está aqui o contrato. Bom, aí o juiz ouve o autor. Acho que se o autor dissesse, não sei se vocês concordam, se o autor disser, puxa, é verdade, eu não me lembrava, mas esse contrato é abusivo, tal,
ainda talvez não fique configurada a litigância de má-fé. Mas vamos imaginar que o autor diga, esse contrato é falso, a assinatura não é minha. Bom, vocês como juízes determinariam o quê nesse processo? Se tem um contrato com a assinatura do autor e ele nega a autenticidade dessa assinatura. Surgiu, portanto, uma controvérsia sobre a autenticidade de um documento. Acho que a solução seria determinar a realização de uma perícia grafotécnica. Vamos dizer que a perícia grafotécnica, com absoluta certeza, diga a assinatura é do autor. Não sei a opinião de vocês, mas nesse caso me parece que aí ficou evidente que deliberadamente, primeiro o autor disse que não tinha contrato, depois disse que a assinatura é falsa. Deliberadamente ele falseou a realidade. Ele incorre, então, nas penas da litigância de má-fé por violação ao disposto no inciso 1 do artigo 14 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Mas vejam, por que nesse caso deu? Porque nesse caso, bom, não é possível que a pessoa não saiba que tinha assinado um contrato e que a assinatura era dela. Então é evidente que ela mentiu. 2. Vejam que esse inciso 2 é absolutamente amplo. Diz lá o código, cabe às partes proceder com lealdade e boa-fé. Compete às partes proceder com lealdade e boa-fé. Então, é a adoção do princípio geral da boa-fé. No processo civil está previsto nesse artigo 14, inciso 2, as partes devem agir de boa-fé. Eu diria que esse inciso, gente, não sei se vocês concordam comigo, é o inciso mais amplo, né? Que dá ao juiz a possibilidade e o poder de, em cada caso concreto e de maneira fundamentada, decidir quando que a parte violou ou não esse preceito. Felizmente, o Código de Processo Civil nos ajuda um pouco, porque no artigo 17, que é interessante vocês conhecerem também, do próprio Código de Processo Civil, se vocês derem uma consultada no artigo 17, vocês vão ver que ele traz uma lista, um rol de 6 ou 7 incisos de situações em que se presume, se verifica que o réu não agiu, que a parte não agiu de boa-fé. Tá? Então, o artigo 17, como é que a gente usa essa expressão? O 14 apresenta um preceito absolutamente amplo, proceder com lealdade e boa-fé. E o 17 como que preenche, integra, seria talvez a palavra, integra a regra do artigo 14, inciso 2, apresentando um rol de hipóteses em que a parte será considerada de má-fé. Antes que alguém me pergunte, gente, esse rol do artigo 17 é bastante amplo, mas seria impossível o legislador conseguir num artigo esgotar, exaurir todas as possíveis hipóteses de má-fé. Então, é claro que as hipóteses do artigo 17, apesar de amplas, não esgotam o rol. É um rol meramente exemplificativo, enumerativo, né? Não é taxativo. Isso mesmo. Tá. Então, fica como tarefa de casa para vocês depois darem uma lida no artigo 17. Vocês vão ver que tem lá diversas hipóteses que a lei considera que a parte age de má-fé. Tá. Terceiro inciso. Não formular pretensões ou defesas ciente de que são destituídas de fundamento.
não formular pretensões ou defesas cientes de que são destituídas de fundamento. Como interpretar esse dispositivo? Aqui também é preciso ter um pouco de cuidado, gente. Me parece evidente que em todo o processo o juiz muito provavelmente vai dar razão a alguém e vai entender que a pretensão ou a defesa formulada pela outra parte é destituída de fundamento. Nem por isso o juiz aplicará a pena de litigância de má-fé. Acho que a palavra-chave aqui que determina a obrigação imposta pelo inciso 3 é a palavra ciente. Então, é preciso que, ao formular a pretensão ou apresentar a defesa, a parte já estivesse ciente, convencida, fosse evidente que a defesa ou pretensão por ela formulada estivesse destituída de fundamento. Tá? O que me obriga, não sei se vocês concordam comigo, a formular a seguinte observação: como é que o juiz vai saber se a parte estava ou não ciente? Eu não sei se vocês concordam que a ciência de alguém sobre o fato de a sua pretensão ou a sua defesa estar destituída de fundamento é algo de natureza subjetiva. Quer dizer, o juiz teria que entrar na cabeça da parte ou do advogado para saber se ele estava ciente de que aquela defesa ou pretensão era destituída de fundamento. O que a jurisprudência e a doutrina fazem, assim, o juiz não tem como entrar na cabeça da pessoa. O que a gente pode fazer é o seguinte: há casos de pretensão ou de defesa que são formuladas pela parte em que há erro inexcusável, erros grosseiros, inexcusáveis. E nesses casos é de se presumir que quem formulou tinha ciência de que eles eram destituídos de fundamento. Então, pretensões absurdas, defesas sem pé nem cabeça. Nesses casos, o juiz pode aplicar litigância de má-fé. E, por fim, a quarta conduta, não quero me deter muito, vocês estão vendo que são obrigações bastante genéricas, né? Não produzir provas, ou, digamos assim, não produzir provas, ou criar incidentes que não tenham relevância para o desfecho do processo, que sejam meramente protelatórios, né? Quer dizer, resumidamente, não perturbar o andamento do processo com coisas que sejam irrelevantes, inúteis, etc, etc. Tudo bem? Então, a parte que quer produzir uma prova absolutamente inútil, que não tem interesse nenhum para o processo, arrola testemunhas que visivelmente são meramente protelatórias, etc., pode incorrer nas penas de litigância de má-fé. Eis aqui, gente, os 4 incisos cuja afronta constitui litigância de má-fé. Tá bom, então já sabemos quais são os 4 primeiros incisos e já sabemos que quem os viola comete litigância de má-fé. Primeira observação: a pena de litigância de má-fé tem que ser requerida pelo adversário, pela parte, ou ela pode ser imposta de ofício pelo juiz? Pode ou não pode? Então o juiz percebe, que naturalmente o juiz não é bobo, percebe que a parte está causando, tumultuando o andamento do processo. Pode a pena de litigância de má-fé ser aplicada de ofício? A resposta é sim. O Código de Processo Civil hoje já não há mais dúvida, porque ele expressamente estabelece que sim, o juiz pode de ofício aplicar.
Professor, que pena é essa? Então, vamos lá. Vamos fazer assim. Litigância de má-fé. Iniciativa. Vamos colocar assim. Ou a requerimento, ou de ofício. E qual é a pena? Resposta. Quem praticar litigância de má-fé fica sujeito a indenizar eventuais prejuízos da parte contrária e incorre em multa de até 1% do valor da causa. Vejam que é uma multa relativamente pequena, né? Até 1% do valor da causa. Além de ter que indenizar eventuais prejuízos da parte contrária. Pode ser que a litigância de má-fé não traga prejuízo para a parte contrária. Mesmo assim, o juiz aplica a litigância de má-fé, nesse caso, apenas a multa. Professor, que prejuízo é esse que pode haver para a parte contrária? Um retardamento do processo, maiores despesas com advogado, e, enfim, qualquer prejuízo que fica demonstrado. Aí, gente, duas coisas importantes. Olhem para cá. A multa, ou para que haja aplicação da multa, basta que o juiz verifique que houve a conduta. Tá? Para a aplicação da multa, basta a conduta. Agora, para que haja indenização, é preciso que haja o quê? Prejuízo, dano. Tá? Que tem que ficar comprovado. Se esse dano tiver sido comprovado de plano e não exceder 20% do valor da causa, vou repetir. Se este dano for comprovável de plano e não exceder 20% do valor da causa, o juiz o fixará de imediato, sem necessidade de nada mais. Em até 20% do valor. Se o dano for maior ou necessitar provas, haverá uma liquidação desse dano nos próprios autos. Tá? Então, a litigância de má-fé é aplicada nos próprios autos. Não vai ter um processo para aplicar um processo autônomo ou uma ação autônoma para cálculo de prejuízo. É nos próprios autos. Se for verificável de plano e ficar em até 20%, o juiz já fixa. Se for superior ou necessitar provas, vai ter que fazer vai haver um incidente aí, uma liquidaçãozinha desses danos. Incidente esse no qual o valor desses danos, a extensão, deverá ser apurada. 20% do valor atualizado da causa. Tá? E, gente, o que é muito importante aqui, para quem vai, ou a quem cabe receber esses valores? O relativo aos danos e o relativo à multa. Quem é que vai se beneficiar desses valores? Resposta: a parte contrária àquela que praticou a litigância de má-fé. Então, se foi o réu que praticou, é o autor que vai se beneficiar. Se foi o autor que praticou, quem vai levantar esse dinheiro é o réu. É a parte contrária. Tá? Professor, mesmo que a pena seja aplicada de ofício, mesmo. É a parte contrária. Tudo bem, gente? A questão mais controvertida aqui, que eu queria suscitar para vocês, que provoca um enorme debate, é a seguinte. Quem aplica a pena de litigância de má-fé é o juiz, ou o tribunal, enfim, Poder Judiciário. Esta pena, havendo litigância de má-fé, a quem cabe responder por essa pena? À parte
ou ao seu advogado? Pode o juiz aplicar a pena de litigância de má-fé não à parte, mas diretamente ao advogado? Senhores advogados, o que é que vocês acham? Sim ou não? Ela é a parte, ela é o advogado, etc. Enfim. Bem, a matéria é controvertida, vocês vão encontrar opinião nos dois sentidos, mas tem prevalecido amplamente o seguinte entendimento que eu tenho que dizer a vocês. Ainda que seja o advogado quem elabora a petição, é o advogado quem assina, é o advogado quem faz, etc., o entendimento predominante, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal, é que a litigância de má-fé deverá ser aplicada à parte, não ao advogado. Litigância de má-fé é aplicada à parte. Vocês vão dizer, professor, mas foi o advogado que fez a petição, foi o advogado. Mas o advogado age como mandatário da parte. Portanto, todos os atos que ele realiza na condição de mandatário da parte. Ele recebeu uma procuração para agir em nome e por conta da parte. Então, quando ele fala, quando ele age, é em nome e por conta da parte. Quem responde por litigância de má-fé é a parte, não o advogado. Esse é o entendimento que tem prevalecido. Agora, faço uma ressalva também, não sei se vocês concordam. Se o juiz aplica a pena de litigância de má-fé à parte, o juiz só pode aplicar essa pena à parte, me parece que nada impede que, em ação própria, em ação autônoma, depois a parte se volte contra o seu advogado, em via de regresso, caso o advogado tenha ultrapassado os limites do mandato, os limites para os quais ele estava autorizado. Tá? Então, no processo em que houve a litigância de má-fé, quem vai ser apenado é a parte. Mas me parece que poderá haver, sim, a possibilidade de direito de regresso em ação autônoma. Repito, se ficar demonstrado que houve abuso do mandato, os limites do mandato foram ultrapassados. Tá? Outra coisa importante. Pode ser aplicado pena de litigância de má-fé em quem ganhou a ação ou só em quem perdeu? Resposta: a qualquer uma das partes. Nada impede que uma pessoa que tenha saído vitoriosa tenha se valido de expedientes indevidos no curso do processo. Uma coisa é ela ter razão, outra coisa é a forma como ela se comportou ao longo do processo. Não há, como se diz, incongruência entre a condição de vencedor e a condição de litigante de má-fé. Terceira pergunta: pode o juiz aplicar a pena de litigância de má-fé em quem for beneficiário da justiça gratuita? Sim ou não? Claro que sim. Porque o fato da pessoa ser beneficiária da justiça gratuita, evidentemente, não obsta que ela litigue de má-fé. Professor, nesse caso ela fica, por ser beneficiária da justiça gratuita, isenta de pagar as penas da litigância de má-fé? Não. A justiça gratuita só exime do pagamento das custas e despesas do processo. Custas iniciais, honorários advocatícios da parte contrária e despesas com perícia e coisas desse tipo. Mas não das penas de litigância de má-fé, que são uma punição. Então, ainda que o sujeito seja beneficiário da justiça gratuita, ele tem que arcar com as penas da litigância de má-fé, se for apenado. E uma quinta e última observação. Tenha um pouco de paciência com esse assunto, que eu sei que ele é importante, eu acho que ele tem sido muito mal utilizado. Uma quinta questão é a seguinte: pode o juiz aplicar a pena de litigância de má-fé a alguém que não seja parte, mas de alguma maneira participe do processo? Por exemplo, uma testemunha. Vocês lembram que a primeira obrigação era expor os fatos conforme a verdade. Né? Se a testemunha mente, naturalmente, ela resvala para a esfera criminal. Mas será que o juiz pode aplicar essa sanção também a ela?
Interessante, né? Pela redação originária do código, não. Pela redação originária do código, não. Porque a redação originária dizia dos deveres das partes e de seus procuradores. Mas em 2001, naquela reforminha que acrescentou o inciso 5, que eu já mencionei agora há pouco atrás, o caput do artigo 14 ganhou uma abrangência que não tinha. O caput agora, em vez de se referir apenas aos deveres das partes e seus procuradores, se refere aos deveres das partes e de todos aqueles que, de alguma forma, participam do processo. Então a resposta é sim, a litigância de má-fé pode alcançar alguém que não seja parte, mas atua no processo em outra qualidade. Teoricamente, Ministério Público, perito, testemunhas e assim por diante. Todos aqueles que participam do processo. Está lá no caput do artigo 14. Tudo bem até aqui, gente? Então, eis as hipóteses de litigância de má-fé. Agora vamos examinar a hipótese de número 5, que eu examino em separado pelas razões que eu já expus. Ela tem uma natureza diferente dos outros 4 incisos. Né? O inciso 5 do Código de Processo Civil diz que é dever das partes e de todos aqueles que participam cumprir com exatidão. São 2 condutas previstas. Cumprir com exatidão os provimentos mandamentais impostos pelo juiz e, segunda obrigação, não criar embaraços ao cumprimento das determinações judiciais. Então, vocês vejam, esse inciso 5 contém 2 obrigações. Uma de natureza comissiva e outra de natureza omissiva. Vocês concordam? Qual é a comissiva? Cumprir com exatidão os provimentos mandamentais. E a omissiva? Não criar embaraços ao cumprimento das determinações judiciais. Uma primeira observação que eu faria para vocês desde logo, se vocês olharem com calma o dispositivo, é que a obrigação comissiva faz referência a provimentos mandamentais, ao passo que a omissiva faz referência, mais genericamente, a provimentos judiciais. Prevalece, no entanto, o entendimento de que tanto a obrigação positiva quanto a obrigação negativa dizem ambas sempre respeito aos provimentos mandamentais. O inciso 5, de maneira geral, refere-se a provimentos mandamentais, sobre os quais eu já vou falar. Provimentos mandamentais. Senhores advogados, senhores processuais, o que é um provimento mandamental? Como é que a gente o identifica? Será que são só as determinações provindas de mandados de segurança? Por isso chamados de mandamentais? Não. O conceito de mandamental é mais abrangente. O que é um provimento mandamental? Resposta: é aquele em que o juiz impõe uma ordem.
mandamental traduz a ideia de ordem. O juiz emite, né, mais do que impõe, o juiz emite uma ordem consistente numa obrigação de fazer, não fazer ou entregar a coisa. Então, toda vez que o juiz emitir uma ordem, impondo uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar a coisa, essa ordem terá natureza mandamental e o descumprimento implicará em afronta, em violação ao inciso 5. Tá? Então, quando o juiz emite uma ordem de pagar, isso não se insere aqui. Vocês lembram, nós temos 3 tipos de obrigação: pagar, fazer ou não fazer e entregar a coisa. Pagar não, mas fazer ou não fazer e entregar a coisa consistem em determinações de natureza mandamental. Tá? Ficou claro? Então, quando o juiz emite uma ordem desta, e a pessoa a quem incumbe cumpri-la não a cumpre, a afronta o inciso 5 e fica configurado o ato atentatório ao exercício da jurisdição. A doutrina, com uma certa razão, tem dito o seguinte: esta primeira obrigação, a de natureza comissiva, cumprir o provimento mandamental, é alguma coisa que só diz respeito às partes. Só as partes que são obrigadas a cumprir o que o juiz determina na sua sentença, ou o que o juiz determina numa decisão interlocutória. Cumprir o provimento jurisdicional é algo imposto à parte. Agora, gente, não sei se vocês concordam, não criar embaraços ao cumprimento das determinações judiciais é algo que pode provir da parte ou de terceiros. Parte ou terceiros. Inclusive de terceiros, hoje se tem entendido, inclusive de terceiros que não participem do processo e que podem criar algum tipo de embaraço ao cumprimento da determinação judicial. Vocês concordam? Então, vou lhes dar 2 exemplos. Às vezes, o juiz condena alguém a pagar alimentos. Bom, isso não é uma ordem, isso não tem caráter mandamental, é uma obrigação por quantia. Mas, às vezes, o juiz descobre que a pessoa está empregada numa firma, numa empresa ou numa... Então, o juiz emite uma ordem para que o empregador faça o quê? Essa tem caráter mandamental, para que o empregador, todo mês, desconte automaticamente do salário, do ordenado do empregado, o valor correspondente aos alimentos. Veja, o empregador não é parte no processo, vocês concordam? Mas se ele descumprir essa ordem, ele incorrerá nas penas de ato atentatório ao exercício da jurisdição. Ou, às vezes, o juiz precisa de um documento que está em poder de alguma empresa. O juiz emite uma ordem para que a empresa apresente os documentos. Se ela não apresenta, ato atentatório ao exercício da jurisdição. Ficou claro? Só para já ir concluindo, gente. A afronta a esse inciso 5 constitui, deixa eu ver como é que nós vamos fazer aqui. A afronta a esse inciso 5 constitui não litigância de má-fé, mas ato atentatório ao exercício da jurisdição, que também pode ser aplicada de ofício ou a requerimento de alguém no processo. Tá? Sem nenhum problema. Qual é a pena que ela impõe? Aqui é interessante.
Diz o código que a pena será uma multa. Vejam agora uma multa bem mais elevada. Multa de até 20% do valor da causa corrigido. Né? Multa de até 20%. Então, uma multa que pode ser elevada e que pode ser aplicada de ofício pelo juiz, não só a quem figura no processo, nós vimos, mas a qualquer pessoa que venha se opor a causar algum embaraço ao cumprimento da ordem mandamental. Tá. E diz o código, sem prejuízo, a multa, sem prejuízo de outras sanções civis ou criminais. Gente, se o juiz emite uma ordem e a pessoa descumpre, que outra sanção vocês acham que ela pode incorrer? Dependendo da pessoa, ela pode praticar crime de desobediência. Ou, dependendo do caso, se for uma obrigação de fazer ou não fazer, o juiz, sem prejuízo da multa, pode aplicar. Aqui que eu tenho um certo cuidado que eu não queria que vocês confundissem. Toda vez que o juiz impõe uma obrigação de fazer ou não fazer, ele pode aplicar, ou ele pode, como é que eu vou dizer? Ele pode usar como meio de coerção a fixação de uma multa diária, originária do direito francês, no qual ela recebe o nome de astreinte, e que não tem natureza de pena. Ela é só um meio de compelir, de meio de coerção para obrigar a parte a cumprir o que o juiz determinou. Tá? A astrente pode ser aplicada sem prejuízo desta multa, porque elas têm naturezas diferentes. Esta multa tem natureza punitiva. E ela é fixa, até 20% do valor da causa. Não se confunde com a astrente. Tá? Então, vejam, essa multa aqui será aplicada sem prejuízo de outras sanções criminais, civis, administrativas, etc., como, por exemplo, as astrentes, a pena por crime de desobediência e assim por diante. Agora, 2 ou 3 coisas eu queria destacar antes da gente ir encerrando esse assunto. Até aqui tudo bem, gente? Como é que nós estamos sobrevivendo? Talvez o mais interessante e o mais importante aqui de vocês lembrarem é o que eu queria que vocês lembrassem é o seguinte. A afronta aos 4 primeiros incisos configurava a litigância de má-fé, aplicável de ofício ao requerimento, mas os valores, a pena aplicada em decorrência da litigância de má-fé, revertia em proveito da parte contrária. O que significava dizer que a litigância de má-fé é uma conduta que ofende a esfera jurídica da outra parte. Tanto que a multa e as penas revertem em proveito dela, da parte contrária. Então, é a parte contrária a prejudicada pela litigância de má-fé. Quando há ato atentatório ao exercício da jurisdição, a violação que existe, a esfera jurídica que é atingida não é da parte contrária. Como o nome diz, o ato é atentatório ao exercício da jurisdição. A ofensa não é a parte contrária, a ofensa é, entre aspas, ao juiz, ou à jurisdição, que é uma das funções do Estado. Portanto, esta multa, esta pena do ato atentatório ao exercício da jurisdição, não reverterá em proveito da parte contrária. Reverterá, adivinhem, em proveito de quem? Resposta da Fazenda Pública. Fazenda Pública. E aí, naturalmente, vai depender, né? Se o processo correr perante a Justiça Federal, reverterá em proveito da Fazenda Pública da União. E se for perante a Justiça Pública Estadual, reverterá em favor dos
estados. União ou estados. A pena é imposta no próprio processo, de plano pelo juiz, cabendo à parte fazer o pagamento. E se a parte não paga voluntariamente? E se a parte apenada pelo ato atentatório não pagar a multa aplicada pelo juiz? O que o juiz faz? O juiz, então, encaminha para a Fazenda Pública para que haja inscrição na dívida pública e a Fazenda Pública possa promover a execução da pena aplicada. Tudo bem? Então, assim, se a parte não paga voluntariamente, isso é inscrito como dívida pública, dívida ativa, né, para poder ser executado pela Fazenda. Aqui existe uma questão doutrinária que eu submeto a vocês, que até hoje não está bem resolvida, que é a seguinte. E se a pessoa que praticar o ato atentatório à dignidade, ao exercício da jurisdição, for a própria Fazenda? A Fazenda pode ser parte, não é? A Fazenda pode ser parte. E às vezes pode não ser parte, mas pode ser um terceiro a quem o juiz impõe uma ordem, uma determinação que é descumprida. Bom, se for a Fazenda Pública que for apenada com essa sanção, como é que fica? Não sei se vocês percebem que nesse caso vai haver uma coincidência entre o credor e o devedor. O que não é razoável, porque não dá para alguém ser ao mesmo tempo credor e devedor. Então surge o problema. A Fazenda Pública fica isenta nesses casos? A pena não pode ser aplicada à Fazenda Pública, já que ela própria é a credora? Repito. A pena por exercício, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, reverte em favor da Fazenda. Todos de acordo? Mas e quando for a própria Fazenda apenada? Ela vai ter que pagar para ela mesma? Essa é a questão. Não tem solução, né, o problema. A solução que tem sido dada é que nos casos em que o juiz emite uma ordem para a Fazenda, essa ordem há de ser sempre executada por alguém, um funcionário da Fazenda. Ou secretário, ou um secretário qualquer, ou alguém que atua em nome da Fazenda. O que se tem dado, a doutrina e a jurisprudência têm apresentado como solução, é que em caso assim o juiz aplicaria a sanção, aplicaria a multa, não à Fazenda Pública, mas ao funcionário público incumbido de executar a ordem e que se recusou a executá-la. Né? Então, a sanção não seria aplicável à Fazenda propriamente, mas ao funcionário. É a única solução que tem sido apresentada pela doutrina. Para concluir, gente, esse artigo, eu não posso deixar de mencionar uma coisa fundamental para vocês, que é a seguinte. Eu disse a vocês que o artigo 14, e sobretudo esse inciso 5, permitem ao juiz impor essa sanção às partes, mas não somente a elas, às partes, àqueles que participarem de alguma maneira do processo e, eventualmente, até a terceiros que possam, eventualmente, opor embaraço ao cumprimento das determinações judiciais. Não é isso que nós acabamos de ver? Menos ao advogado. Por que menos ao advogado?
Porque o artigo 14, parágrafo único, faz uma ressalva expressa, que eu vou até ler rapidamente para vocês. A ressalva diz assim, expressamente do parágrafo único do artigo 14, diz assim: ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso 5 desse artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição. Então, existe uma ressalva expressa. Ao advogado não se pode aplicar essa pena. Isso, na verdade, essa ressalva foi acrescentada a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que fez lá uma pressão no Congresso para acrescentarem essa ressalva, né? Algumas pessoas chegaram até a discutir se essa ressalva seria constitucional, porque se não haveria afronta ao princípio da isonomia. Mas o Supremo tem dito que ela é constitucional. Então, o advogado não pode incorrer em exercício. Qualquer pessoa pode, menos o advogado, por causa dessa ressalva expressa. E aqui tem uma questão, só para terminar mesmo, uma questão muito curiosa, que é a seguinte. Se vocês prestaram atenção à hora que eu li, eu vou ler de novo. A ressalva diz: ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB. Então, o que essa ressalva diz é: não se aplicam essas sanções aqui previstas para os advogados exclusivamente regidos pelos estatutos da OAB. Exime o advogado das penas de ato atentatório ao exercício da jurisdição. Acontece que os advogados, gente, regidos pelos estatutos da OAB, são os advogados particulares. Imediatamente surgiu a seguinte questão: e quando se tratar de advogado público, por exemplo, o procurador do Estado, procurador do município, enfim, advogados regidos não pelo estatuto da OAB, mas advogados públicos. Será também que eles se incluem na ressalva, ou a ressalva é só para o advogado particular? Entenderam a pergunta? Na verdade, a dúvida surgiu da própria redação do artigo 14, parágrafo único, uma vez que essa redação faz alusão apenas aos advogados exclusivamente regidos pelo estatuto da OAB. E a resposta que eu posso dar a vocês é: o Supremo Tribunal Federal mandou dar a esse artigo 14, parágrafo único, o que a gente chama de interpretação conforme, e no sentido de que a ressalva vale não só para os advogados particulares, mas também abrange e inclui, estão ressalvados também os advogados públicos, né? Que podem, então, ficar absolutamente tranquilos, que não serão apenados com sanções dos atos atentatórios ao exercício da jurisdição. Tudo bem? Nós não vamos estudar aqui, gente, não dá tempo, então eu vou pedir para vocês que depois, em casa, com calma, examinem também as hipóteses do artigo 600 e artigo 601, que tratam do ato atentatório à dignidade da justiça. Então, se vocês derem uma lida nesses dispositivos do Código de Processo Civil, vocês vão ver que eles enumeram aí quais são os atos considerados atentatórios à dignidade da justiça. Só para a gente completar, o que eu digo para vocês é que as sanções previstas para esse tipo de ato também podem ser aplicadas de ofício, ou a requerimento, naturalmente. Também implicam em multa de até 20% do valor da causa. Tá?
Então vejam que neste aspecto, no que concerne ao valor, a sanção é parecida com aquela prevista para os atos atentatórios ao exercício da jurisdição, até 20% do valor da causa. Só que, gente, por favor, não confundam. No caso de ato atentatório à dignidade da justiça, a sanção reverte em proveito de quem? Resposta. Apesar do nome ato atentatório à dignidade da justiça, a esfera jurídica violada é a da parte contrária. Portanto, esta multa aqui vai para a parte contrária e não para o Estado. Tá? Só para resumir, então, para a gente concluir a aula. Nós aprendemos na aula de hoje, como eu disse, às vezes foi uma aula meio extra, mas assim, que o Código de Processo Civil impõe diversos tipos de obrigação às partes, e até mesmo para pessoas que não figuram como partes, e que estão resumidas nos artigos 14 e 600 e 601 do Código de Processo Civil. Resumidamente, se houver afronta, quando é que há litigância de má-fé? Violação aos artigos 14, 1 a 4, com esclarecimentos dados pelo artigo 17, lembram? Artigo 17, nesses casos a litigância de má-fé pode ser sempre aplicada de ofício a requerimento da parte. Vocês lembram qual é a pena da litigância de má-fé? Multa de 1%, até 1%, mas reparação de danos que será feita nos próprios autos, se não puder já ser fixada de plano pelo juiz, se for até 20% do valor da causa. Reverte em favor de quem? Da parte contrária. Depois, ato atentatório ao exercício da jurisdição. Quando houver afronta, o quê? Artigo 14, inciso 5. Pode ser aplicada de ofício ou a requerimento. Qual é a pena? Multa de até 20% do valor da causa, sem prejuízo de outras sanções. Reverte em favor de quem? Reverte em favor da Fazenda Pública, estadual ou federal, dependendo de onde o processo ocorra. E, por fim, ato atentatório à dignidade da justiça. Quando houver afronta às obrigações do artigo 600, típicas do processo de execução. Qual é a pena? Multa de até 20%, pode ser aplicada naturalmente de ofício e reverte em favor da parte contrária. Estudem isso, desejo a vocês muito boas férias, descansem bastante e em agosto estamos aí de volta. Até lá, até a próxima.